Então, agora, oficialmente, boa noite a todos. Vamos seguindo aqui com a nossa segunda aula da turma de questões, né? A turma bônus aí do nosso curso isolado de legislação específica. Graças a Deus, todas as aulas teóricas já foram postadas. A gente terminou um tempo muito grande aí, falta quase um mês para a prova. Todas as aulas teóricas já foram postadas, então você já pode assistir novamente. E agora nós estamos com a parte das questões, agora com o curso reta final para vocês, beleza? Deixa eu só deixar sempre o meu abraço aqui para vocês, né? Então, um grande abraço aí para a Alana, Ana Vieira, porque é o que eu estava falando na outra aula, que no presencial a gente conhece vocês e tudo aqui a gente conhece pelo menos pelo nome, mas cuidado que eu vou pedir aí para ligar a câmera qualquer dia desse, já fica esperto. Não vou pedir hoje não para não pegar ninguém de surpresa, às vezes está assistindo a aula aí, mas na próxima aula eu quero conhecer a carinha de vocês aí. A gente está passando pelo shopping, passando pela rua, e aí tem aluno que diz, eu vi o professor Soares nesse instante ali na rua, eu vi o professor Soares no shopping. Eu disse, gente, não falou por quê? Então, eu quero conhecer, olha, minha aluna não falou, aí depois a gente tira uma dúvida, né? Eu disse, tá certo, né? Não falou comigo. Tô brincando. Mas um grande abraço aí, Alana, Ana Vieira, Ana Maria, Antônio Vanessa, Araceli. Aí não, eu vou falar uns 200 nomes errados aqui. Aurijanes, Camila, Camila Bastos, tem três Camilas, né? Carla Malane, Débora, Edneia, Gerson, outra Camila, Jordânia, Geiselene, Joelmo Soares, Karina, Luciene, Maria Nildes, Pedro Cardoso, Priscila, Rebeca, Rosa, Tatiana, Noberta, Valderlene, Saraiva, Cis. Grande abraço aí para todos vocês. Outro dia eu vi na Favorita comendo coxinha, com certeza. Olha, tá aí, não falou comigo. Tava comendo uma coxinha, na Favorita em Teresina, né? Uma coxinha e um suco de bacuri. Aliás, era dois nesse dia. Eu tava com tanta vontade, que eu adoro suco de bacuri. Eu tava com tanta vontade que eu pedi logo dois. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Então, hoje, vamos revisar aí o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí. Na primeira aula, revisamos a Lei de Organização Judiciária. Eu até pedi para colocar no curso de vocês uma aula bônus de organização judiciária, porque eu achei uma aula perfeita. Assim, deu para revisar vários pontos, e eu pedi, não, coloca lá para eles, porque é até um pouco parecido, eu estou com a mesma roupa, aliás, você pode até achar que é a mesma aula, mas não é a mesma aula. Nós tivemos uma aula de organização judiciária, e eu pedi para colocar outra, tem lá, então são duas aulas que tem lá de questões, são questões diferentes, então você pode assistir as duas. Como eu falei, eu estou com a mesma roupa, as questões são parecidas, você pode pensar que é a mesma aula, mas não é. E uma, se eu não me engano, está numa parte lá, na parte de curso de questões, e a outra está em bônus. Então, quem não viu ainda, dê uma olhada lá e verifique isso daí. Então, bora lá. Tatiana aí, professor, parece que eu não estou sabendo. Sempre é assim, sempre chegando próximo da prova, dá essa sensação. Parece que eu não sei de nada, eu estou resolvendo as questões, estou errando tudo. Isso é normal, fiquem tranquilos. Vocês vão conseguir, quem já resolveu as questões aí, pode ficar tranquilo e perceber que às vezes foi só uma coisinha ou outra e eu vou já passar todas as dicas para vocês. Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, julgo o item incorreto. O item A. São requisitos básicos para investidura em cargo público. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Isso aqui é um assunto sempre cobrado em prova. E aí tem um bizu do Suarinho para você lembrar disso daí. Então, na hora da prova, caiu aí requisitos básicos para investidura em cargo público, bizu da endemia, porque isso aqui cai demais em prova. E às vezes uma coisinha simples, mas na hora da prova dá um trava ali, né? Às vezes na hora da prova a gente não trava, às vezes nem com uma coisa difícil, não. Às vezes é um assunto difícil, você consegue desenrolar, às vezes é uma besteirinha. Então, por isso que esses bizus aqui, eles são importantes. Então, você vai lembrar de escolaridade. Então, um dos requisitos para a investidura, né, para a posse em cargo público, é o nível de escolaridade exigido. O N, nacionalidade, que a nacionalidade ela pode ser brasileira ou estrangeira, mas eles têm que tomar cuidado, por quê?
Porque o estrangeiro, ele só pode ocupar 3 cargos em 2 lugares. Porque os cargos públicos, eles são acessíveis aos brasileiros. O estrangeiro é uma exceção. Como regra, o estrangeiro não pode ocupar um cargo público. Então, quais são os 3 cargos que um estrangeiro pode ocupar no Brasil? O cargo de professor, o cargo de técnico e o cargo de cientista. Esses 3 cargos podem ser ocupados por estrangeiros. Em quais os locais? 2 locais. Na universidade estadual, no caso da nossa famosíssima UESP, ou numa instituição de pesquisa, ensino tecnológico. Beleza? Então, cuidado com isso. Agora, o D. O D, você vai lembrar de direitos políticos. O gozo dos direitos políticos. O E, eleitorais. Quitação com as obrigações eleitorais. O M, militares. Quitação com as obrigações militares. O I, idade mínima de 18 anos. Cuidado que aquele foi taxativo. Idade mínima de 18 anos. E o A, aptidão física e mental. É interessante também fazer a revisão aqui para as vagas para pessoa com deficiência, né? Porque o nosso estatuto ele tem uma situação peculiar, porque ele traz a quantidade mínima, que é de 10%, e o máximo de 20%. Coisa que a gente não visualiza muitas vezes em outros estatutos. Outros estatutos estabelecem só o máximo. Esse daqui não. Ele estabeleceu o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Então, cuidado com isso daqui. Você já consegue memorizar quais são os requisitos básicos aí para a investidura. E a questão trouxe só um. Esses são requisitos básicos para investidor em cargo público, a quitação com as obrigações militares eleitorais. Perfeito. Cuidado aí, esse ano tem eleição. Então, procure votar. Se não for votar, justifique. Se não for votar, pague a multa. Você não indo votar e pagando a multa é a mesma coisa. Ah, professor, me disseram que não. Eu estou lhe dizendo, eu sou professor de direito eleitoral também. Então, você não quer votar, mas você pagou a multa, que é caríssima, um absurdo. É 3 e pouco, não chega nem a R$ 5 a multa. Tá tudo ok, tudo certinho. Agora, se você não for votar e não pagar a multa, aí você tá complicado. Aí você não toma nem posse no concurso, beleza? Mas vai lá votar, é bom. A gente vai lá, a gente fica na fila ali conversando, exerce a cidadania, né? O item B. A designação para a função de direção, assessoramento, chefia intermediária de competência dos dirigentes de órgãos e entidades administrativas recairá exclusivamente em servidor de cargo isolado de provimento efetivo. Beleza. Essa designação, né, como ele fala aí, para a função de direção, assessoramento e chefias intermediários de competência dos órgãos e entidades administrativas. Vou já explicar um pouco sobre isso, deixa o item B guardadinho aí. O item C. É garantida a participação das entidades sindicais na realização do concurso público. Beleza. Pode sim. As entidades sindicais, ela pode estar participando ali do concurso público. D. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função. Beleza, isso é no ato da posse mesmo. No ato da posse, o servidor vai apresentar a declaração de bens e a declaração de acumulação de cargos, se ele acumula, se ele não acumula, tudo bem direitinho. E o item é exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Beleza, exercício é efetivo desempenho das atribuições do cargo ou função de confiança. Professor, eu não consegui entender o porquê do item B. Esse item B ele já foi cobrado em outra questão. É uma coisinha simples, uma besteirinha de nada o erro da questão. Você olha, relê, lê novamente e diz, mas rapaz, mas não é uma função de confiança? Porque ele está falando função, direção, assessoramento, chefia intermediário. Isso é uma função de confiança. Não vai ser exclusivamente de servidor efetivo?
Mas sabe o que foi aqui? É uma coisinha que o Estatuto faz, que eu vou já explicar para vocês. Porque ele falou assim, ó, recairá exclusivamente em servidor de cargo isolado. E o que acontece no Estatuto? O cargo público, o cargo efetivo, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser isolado ou de carreira. Dessas duas formas, existe aí a possibilidade dos cargos públicos. O cargo isolado, o que é um cargo isolado, professor? É aquele que não tem carreira. Eu conheço uma pessoa que passou no concurso, se não me engano, em 2001, e hoje essa pessoa ganha o mesmo tanto. De 2001 para cá não teve um aumento. Por quê? Porque o cargo dela é isolado. Diferente de quem ocupa um cargo em carreira. Por quê? Porque o cargo em carreira, a pessoa vai subindo na carreira. Então a diferença é só essa. É só porque um cargo não tem carreira, a pessoa passa no concurso, tem alguns cargos que são assim, você passa no concurso e você fica ali. Depois de 10 anos depois, está no mesmo lugar. 20 anos no mesmo lugar. Já diferente do Tribunal de Justiça, por exemplo, no TJ, que o cargo ele já é de carreira. Você vai seguindo carreira, você entra no nível, depois passa para outro nível, depois para outro nível, e assim por diante. Então, o erro da questão foi só porque, assim, vai recair em servidor de cargo isolado ou de carreira. Então, besteirinha de nada, mas já foi questão de prova isso daqui. Tranquilo? Como ele pede o incorreto é o item B de bola. Já os cargos em comissão, eles vão ser preenchidos por um percentual mínimo. Um detalhe interessante, aqui, ó, revisão para vocês. Cargo em comissão e função de confiança. Exige o quê? Exige integral dedicação ao serviço. Não confunda integral dedicação ao serviço com dedicação exclusiva. Então, se na hora da prova cair é diferente. É diferente de dedicação exclusiva. Porque o que é dedicação exclusiva? Por exemplo, abriu o concurso do IFP, Instituto Federal do Piauí, para professor de Direito. Eu me interessei, eu sou, opa, vou fazer. Deixa eu ver aqui como é que funciona e tal. Fazer aqui o concurso, né? Virar professor de universidade. Pronto, vamos lá. Só que quando eu abri o edital, estava lá bem grandão. Dedicação exclusiva. Eu disse, não, tchau. Parecia aquele meme do Instagram. Aí foi logo, tchau. Por quê? Dedicação exclusiva, eu não poderia nem estar dando aula aqui para vocês. Eu tinha que sair de tudo, tinha que sair de todos os privados e ficar só lá. Dedicação exclusiva lá. Quem ocupa um cargo, comissão e a função de confiança não é isso, não. É integral dedicação ao serviço. Qual a diferença, professor? É que quem ocupa um cargo, comissão e uma função de confiança, ele pode ser convocado a qualquer momento, sempre que existir o interesse da administração. Por exemplo, eu já ocupei uma função de confiança, já ocupei cargo em comissão e eu já saí de casa 11 horas da noite. Estava bem deitadinho e tudo tranquilo. Quando toco o telefone e eu ocupava uma função de confiança, eu tive que ir. Hoje não. Hoje eu não ocupo cargo em comissão, não ocupo função de confiança, sou apenas um servidor efetivo. Então, se alguém me ligar agora, para eu sair de casa, é só se eu quiser. Se eu receber uma ordem, né? Vou ter que cumprir a ordem, mas eu vou ganhar por isso, vou ganhar hora extra, alguma coisa do tipo. Beleza? Então, cuidado. Quem ocupa um cargo, comissão, função de confiança é integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado a qualquer momento. Como eu falei, de madrugada, de domingo, sábado, e a pessoa vai ter que ir porque está ocupando um cargo comissão e uma função de confiança. Então, gabarito, item B. Segunda questão. Segunda questão, ela vai tratar aí das formas de provimento. E aí, estão perguntando aqui se a pessoa não foi. Se a pessoa não for, ela está desobedecendo a ordem do chefe, ela pode ser punida por conta disso, né? E depois depende do chefe, depende da raiva dele, aí ele vai aplicar as punições. Vamos aqui, eu vou fazer vários resumos. Eu sempre gosto de colocar alguns quadros em branco. Ó, você percebe que eu coloquei dois quadros em branco aqui. E aí você, quando vai imprimir, pode ter, já ter impresso com eles, ou no seu caderno mesmo. Porque aqui, o que que a gente já subentende aqui? Subentende que vocês já assistiram às aulas teóricas. Como esse curso aqui está dentro das aulas teóricas, então aqui eu não vou gastar muito tempo com teoria, aqui eu vou fazer resumos. Pegar vários pontos e fazer resumos para vocês
do que foi explicado na teoria, beleza? Mas vamos lá, professor, mas eu não assisti às aulas teóricas. Mas o resumo dá para você desenrolar tranquilamente. Mas, como eu falei, a gente não vai perder muito tempo com teoria, porque o foco maior são as questões. Então, vamos lá. Professor, eu quero ser um servidor público. Beleza, meu filho. Você quer ser um servidor público? Pois você deve ocupar um cargo público. Porque o cargo público é do servidor público. Só que esse cargo público, ele pode ser efetivo ou em comissão. Vocês estão buscando o cargo efetivo. Porque o cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Coloco na hora que eu quero e tiro na hora que eu quiser. Mas, como eu falei, vocês estão buscando é o cargo efetivo, que é o que tem estabilidade. Para ocupar o cargo efetivo, o que é necessário? É necessário você fazer um concurso público. Quais são as regras do concurso público? O concurso público, ele pode ser de provas, que é o caso de vocês, ou de provas e títulos. Muito cuidado, não existe concurso só de títulos. Ah, professor, mas eu vi um seletivo, não sei de onde. Pronto, você acabou de responder. Seletivo, não é a mesma coisa de concurso. Ali é um PSS, Processo Seletivo Simplificado. Em relação à prova de títulos, a prova de títulos, ela vale, no máximo, 10% da prova escrita e ela tem o caráter apenas classificatório. Ela não elimina. Esse concurso público vai ter o prazo de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Mesma forma da Constituição Federal. Beleza. Depois do concurso público, você foi aprovado, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a sua nomeação. Lembrando que a nomeação é o ato de provimento. E a nomeação ela pode ser de duas formas. Eu posso ter a nomeação em caráter efetivo e eu posso ter a nomeação em comissão, porque são dois cargos, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que vai ser nomeada para um cargo de comissão, a nomeação dela vai ser em comissão. Agora, vocês vão ser nomeados para um cargo efetivo, a nomeação vai ser em caráter efetivo. Depois que a pessoa é nomeada, ela tem 30 dias para tomar posse. A posse é a investidura. Cuidado com essas palavrinhas. Do cargo público. Depois que a pessoa toma posse, ela tem 15 dias para entrar em exercício, que é realmente começar a trabalhar. Entrou em exercício, vai começar uma coisinha chamada estágio probatório. Já foi uma pergunta de prova também, perguntando quando é que começava o estágio probatório. O estágio probatório começa quando a pessoa entra em exercício, não é quando ela toma posse. Então, aqui começou o estágio probatório, que será de 3 anos. No final desse estágio probatório, se a pessoa tiver o desempenho satisfatório, ela vai ganhar a tão sonhada estabilidade. Pronto. Mas a pessoa que foi nomeada, mas não tomou posse. Então, ela foi nomeada, mas não chegou a tomar posse. O que vai acontecer com ela? Eu vou tornar sem efeito o ato de provimento, que é a nomeação. É como se fosse rasgar a nomeação, tirar a eficácia da nomeação. A pessoa que tomou posse, mas ela não entrou em exercício. Aí isso aqui agora ela vai ser exonerada. Então, cuidado com esses detalhes aqui. Então, nosso primeiro resumo
bem completo aí, desde o momento do cargo público, servidor público, até o concurso público, depois nomeação, pós e exercício. Outro detalhe que vocês precisam tomar muito cuidado, e eu vou fazer muito isso nas nossas aulas aqui. Não vão achando, é aula do estatuto. Não, o professor vai falar só sobre o estatuto. Não, eu vou fazer ligações, links com várias legislações, logicamente, do nosso concurso. E outra coisa que eu queria comentar com vocês. Hoje eu recebi muitas mensagens, eu até ia postar no Instagram isso daí, mas não postei porque poderia ser visto de outra forma. Como assim? Um determinado cursinho, não vou dizer o nome, fez um simulado, e nesse simulado tinha várias questões desatualizadas. E aí os alunos vieram me perguntar, e teve uma que era lá da questão do juiz auxiliar da corregedoria, que pela quantidade de mensagem que eu recebi, eu ia postar no Instagram, mas eu ia postar para dizer, olha, quem fez simulado, essa questão não tem gabarito, essa questão está desatualizada. Só que aí, como poderia gerar, achar que eu estava falando mal, essas tretas, essas coisas de cursinho, eu não gosto não. Se a pessoa quiser jogar indireta para mim ou brigar comigo, ela vai brigar sozinha, porque eu mesmo não ligo para isso daí não. Então eu apaguei, tirei lá do Instagram, nem deixei lá não. Mas vocês têm que tomar cuidado com isso. Se tiver uma situação como até foi postado lá no nosso grupo, né? Acho que a pessoa que postou está até aqui, eu lembrei do nome aí. Então, tiver uma situação como essa, pode mandar. Eu vou comentar, mas como eu disse, espero que isso daí, o cursinho lá, a pessoa, o professor não entenda mal, que da mesma forma pode ser do meu também, e isso aí pode acontecer. Mas sempre que tiver essas dúvidas, pode entrar em contato, porque é muito complicado realmente você fazer um simulado e o simulado está desatualizado, faltando menos de um mês para a prova. Então, realmente, o aluno fica nervoso quanto a isso daí, não tem como. Mas, quanto a esses pontos aí, eu mostrei lá no grupo, foi atualizado em 2021, né? Podem ficar tranquilos, podem enviar lá. Eu abri o grupo novamente. Tinha um grupo que estava fechado, né? Por conta que estava muitas mensagens, o outro está aberto. Os dois grupos lá estão abertos. Então, essas situações que forem aparecendo, pode estar enviando. Beleza? E agora eu vou fazer um link do seguinte. Isso aqui é muito importante. Não tem como estudar a legislação de forma isolada. Então, acabamos de estudar aí que para o servidor público, ele é nomeado, ele tem 30 dias para tomar posse, depois que ele toma posse, ele tem 15 dias para entrar em exercício. Só que quando a gente chega lá no regimento interno, ele já fala diferente. Ele já diz que o desembargador, ele vai ser nomeado, tem 30 dias para tomar posse, podendo prorrogar por mais 30 dias, aí ele toma posse, depois ele tem 30 dias para entrar em exercício. Olha o perigo disso aqui. Sabe qual é o perigo? Eu já fui estudante também. E quando a gente é estudante, a gente quer achar facilidades, associações. Então a pessoa já coloca na cabeça dela, exercício é com 15 dias. Aí cai uma questão lá na prova falando sobre isso. O desembargador vai entrar em exercício no prazo de 30 dias. A pessoa chega, vai contente, ela chega, vai assim, feliz. Está errado. Exercício é com 15 dias. Mas aí, cuidado com isso daí, né? Então, você tem que ir com muita paciência, com muita calma nessa prova do TJ. Porque tem situações na própria lei que eu tenho divergências. Como assim, professor? Na própria lei? Sim, na própria lei eu tenho divergências. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse ponto aqui. Deixa eu só mudar aqui o compartilhamento, mostrar divergências que eu tenho na própria legislação do TJ. Não é Estatuto dos Servidores aqui, mas é muito importante vocês visualizarem isso. Aqui, ó. Aqui é Lei de Organização Judiciária, artigo 10. Ela vai trazer quais são os órgãos do Poder Judiciário. Aí tem Tribunal de Justiça. Se atentem muito bem para esses dois aqui, ó. Conselho da Magistratura e Corregedoria da Justiça. São o quê? Órgãos na Lei de Organização Judiciária. Quando eu chego no artigo 11 da Lei de Organização Judiciária, ela diz quais são os órgãos auxiliares. E aí, Ministério Público, advogados, funcionários e assim por diante. Só que olha o problema. No regimento interno, quando você abre o artigo 4º do regimento interno, ele fala o seguinte: são integrantes do Tribunal de Justiça como órgãos auxiliares. E olha quem está aqui: Conselho da Magistratura e Corregedoria. Então, dentro da própria legislação, eu tenho divergências. E aí, professor, como é que eu vou me posicionar na hora da prova? Vai depender do enunciado. Uma questão como essa não deveria nem cair. Ela poderia ser anulada, professor? Poderia. Tem margem para anulação, mas vai anular? Não sei. Depende muito da banca. Então, esses pontos aqui, conflitantes, tem que ser destacado para você. Então, está sempre fazendo esse link, essa associação aí com as legislações.
Então, primeira questão, gabarito, item B. Vamos agora para a segunda questão, que diz o seguinte. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, julgo o item correto. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Está errado. Por quê? Porque o excedente ele vai acontecer em dois momentos. Quando é que eu vou ter o excedente? Na readaptação. Então, na readaptação, eu tenho o excedente, e na reversão, mas é na reversão, na aposentadoria por invalidez. É nesses dois momentos que eu tenho o excedente. Não está aparecendo o slide para você? Então, deixa eu compartilhar aqui novamente, espera aí. Então, o excedente, ele vai acontecer na readaptação ou na reversão por aposentadoria por invalidez. Nas outras situações, a regra é que fique em disponibilidade, principalmente quando o cargo é extinto. Então, o item 1 falou, na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor exercerá suas atribuições como excedente da ocorrência de vaga? Não. Ele vai ficar em disponibilidade até ser o quê? Até ser aproveitado. Então, é muito importante vocês anotarem isso. O excedente é nessas duas situações, na readaptação e na reversão por aposentadoria por invalidez. O item 2. Em cada órgão da administração estadual funcionará uma comissão permanente de avaliação do servidor para fim de promoção. Perfeito. É o que deve acontecer. E no TJ tem. No TJ tem essa comissão. Mas como o estatuto ele é geral, então em cada órgão da administração estadual vai funcionar uma comissão permanente de avaliação do servidor para fins de promoção. O item 3. A readaptação será efetivada em cargos e atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, o nível de escolaridade e equivalência de remuneração. Até aqui tudo bem. A readaptação é chamada forma de provimento derivado de forma horizontal, né? Por isso que tem essa equivalência, mesmo de escolaridade e assim por diante. E na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor ficará em disponibilidade. Errado, o servidor ficará como excedente nesse caso aqui. Beleza? Portanto, só o item 2 está correto. O item 1 foi feita uma troca aí, né? No item 1 e no item 3. Gabarito B de bola. Terceira questão. Já verifica aí as duas que foram colocadas. A terceira questão vai falar sobre a vacância. Um bizu para você lembrar sobre as formas de vacância. Até colocar mesmo na própria questão aqui. O bizu é você lembrar de frade PP. Então, isso aqui são as formas de vacância do serviço público, no caso, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos. E vacância é deixar o cargo vago. Então, F, falecimento, R, readaptação, o A, aposentadoria, o D, demissão, o E, exoneração, o P, posse em outro cargo inacumulável e o outro P, promoção. Vamos analisar o primeiro item. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, certo. Demissão, certo. Promoção, certo. Transferência. Olha como um bizu ele faz a diferença na hora da prova. Se você lembra, o professor Soares falou que a forma de vacância é frade PP. Aí a questão vem dizendo que vacância é transferência. Você já poderia raciocinar assim. No bizu dele nem o T, não tem T no bizu. Então já estaria errado, não tem transferência. Transferência nem existe. Transferência não é forma nem de provimento e nem de vacância. A aposentadoria é uma forma de vacância? Sim. Posse em outro cargo acumulável, outra pegadinha de prova. A forma de vacância é posse em outro cargo inacumulável. É quando a pessoa não consegue acumular aquele cargo, aí é que ela vai pedir a vacância. E o falecimento, sim. Portanto, o item 1 está errado, porque tem dois itens aí errados. 2. Remoção e deslocamento do servidor a pedido de ofício ou por permuta, beleza? No âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
Então, 3 situações que vocês precisam tomar cuidado se a prova cobrar, por exemplo, aí a questão de remoção do gerente, está no item 2. Primeiro, remoção é um deslocamento do servidor, porque se for redistribuição, é um deslocamento do cargo. Pode acontecer de 3 formas: a pedido, de ofício ou por permuta. E outra situação é entender que a remoção ela pode acontecer com ou sem mudança de sede. Então, pode existir uma remoção dentro de Teresina, pode existir. Mudar de uma sede do tribunal para outra sede, pode acontecer isso daí. Então, item 2, ele está correto. O item 3, remoção é o deslocamento do servidor, beleza. Aqui já está o erro. Somente de ofício ou por permuta, não. Pode ser de ofício, a pedido ou por permuta, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, entende-se por remoção de ofício no interesse da administração. O restante ali estaria correto, mas pelo fato de dizer que seria somente por ofício por permuta, está errado. Portanto, temos como gabarito aí o item B. Falar sobre remoção, não tem como a gente não lembrar da remoção do juiz. Então, como é que funciona? Fazendo aqui um quadro resumo do servidor público para o juiz. O servidor ele pode ser removido de ofício, a pedido e por permuta. O juiz também pode ser removido por permuta. O juiz também pode ser removido a pedido. Mas o juiz ele não pode ser removido de ofício. Isso como regra. O juiz ele só vai poder ser removido de ofício se for por razões de interesse público, como foi estudado na primeira aula. Mas só fazendo esse resumo aqui para vocês já irem lembrando aí. Beleza. Então vamos. Professor, o artigo, acho que a mesma dúvida da Jordânia é da dúvida da Karina, né? Então deixa eu compartilhar aqui. E até já digo isso daí. As nossas aulas aqui, vocês podem estar perguntando basicamente, hoje a aula vai ser Estatuto dos Servidores, mas a gente não tem essa não, vai estar falando de toda a legislação aqui. Então, qual é o problema que você verifica aqui? Aqui eu estou na Lei de Organização Judiciária. A Lei de Organização Judiciária, no artigo 10, ela traz quais são os órgãos. E no artigo 11, ela traz quais são os órgãos auxiliares. Isso é uma pegadinha de prova. Por quê? Porque órgão é uma coisa, órgão auxiliar é outra coisa. E às vezes as questões fazem isso, querem misturar, querem fazer a pegadinha justamente nesse ponto. E aí, na Lei de Organização Judiciária, o Conselho da Magistratura, como está aqui, e a Corregedoria são órgãos. Então, se na hora da prova, por exemplo, perguntar, de acordo com a Lei de Organização Judiciária, a Corregedoria é um órgão auxiliar, está errado. Porque a Lei de Organização Judiciária colocou eles aqui como órgãos. Então, anota aí até para quando terminar a aula, você dá uma lida no seu material. Artigo 10 da Lei de Organização Judiciária e artigo 11. Aí você vai ler também o artigo 4º do Regimento Interno. E aí você vai perceber o problema que existe dentro da própria legislação. Por quê? Porque o artigo 4º do Regimento Interno, ele fala o seguinte: são integrantes do Tribunal de Justiça como órgãos auxiliares. O Conselho da Magistratura, a Corregedoria Geral da Justiça, Secretaria, Serviços Auxiliares e Gabinete do Presidente e dos Desembargadores. Então, perceberam aí o problema? E aí, professor, na hora da prova, como é que eu vou me posicionar? Uma situação dessa não era nem para cair na prova, mas se cair, quem vai mandar é o enunciado. Então, se cair de acordo com o regimento interno e ele cobrar a literalidade do artigo 4º, você já está sabendo e foi alertado aí para esse ponto. Beleza? Então, acho que a dúvida da Jordânia, foi Jordânia que perguntou? Não, foi a Karina, né? Tá ok? Deu para compreender? Depois só deixa o ok para a gente verificar que está tudo certo. Vamos agora para a quarta questão, que vai tratar aí sobre ajuda de custo, diárias, um assunto muito importante na hora da prova. E aí diz o seguinte: não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo
ou reassumi-lo em virtude. Então, são 3 situações em que eu não concedo ajuda de custo. Quais são as 3 situações em que eu não vou ter ajuda de custo? Se for uma remoção a pedido, se for para tomar posse e se for um mandato eletivo. E aí também é interessante você lembrar do duplo pagamento, né? Que não vai ser feito quando eu tenho um casal de servidores que foram removidos de ofício. Não vou fazer esse duplo pagamento para eles, não. Então, item 1, voltando aí, não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumir em virtude de mandato eletivo, perfeito, ou que passar a ter exercício nova sede em razão de remoção a pedido, beleza, ou de posse em cargo em virtude de aprovação em concurso público, perfeito. Nessas 3 situações, eu não vou ter ajuda de custo. O item 2. A ajuda de custo é calculada sobre o vencimento ou subsídio do servidor, não podendo exceder a importância correspondente a 6 meses. Não. 3 meses aqui no caso. Você vai lembrar como se fosse 3 vezes. 3. O servidor será obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar nova sede no prazo de 60 dias. Não, no prazo de 30 dias. Porque quando o servidor ele é removido, ele tem no mínimo 10 dias para chegar e no máximo 30 dias. E aí, se ele passa mais de 30 dias e de forma injustificada, como a questão diz, ele não se apresenta na nova sede, ele vai ter que devolver a ajuda de custo, beleza? Então, cuidado com isso. Outro prazo que a gente verifica aqui é na questão da administração pública fazer o retorno da família, né? Então, o retorno da família. Qual vai ser o prazo? O retorno da família vai ser no prazo de 1 ano, contados da data do óbito. Como assim, professor? É quando o servidor público ele é removido pela administração pública e ele vem a falecer na nova sede. A família vai ficar um pouco desamparada ali. A administração pública garante o retorno da família. Não, vou levar vocês de volta para onde vocês estavam. Isso a administração vai garantir no prazo de 1 ano, contado da data do óbito. Então, o servidor faleceu, eles, contados daqui da data do óbito, vocês têm 1 ano para pedir para voltar. E a administração ali vai pagar tudo. E outro ponto que é estranho, que vai ser pago a ajuda de custo para aquela pessoa que não é servidor público. A lei fala bem claro isso, não servidor público, ocupante de cargo em comissão, que vai ter mudança de domicílio. Então, é muito estranho isso daqui, né? Porque ele fala, não é servidor público, ocupante de cargo em comissão, mas se ele foi nomeado com mudança de domicílio, ele vai receber ajuda de custo, beleza? Então, portanto, o gabarito item A, apenas o item 1 está correto. Uma revisão boa aí. Tatiana falou que não estava lembrando, agora já está tudo ok. Vamos fazer uma revisão também sobre as diárias, né? Já que eu falei sobre a ajuda de custo aqui, vamos revisar as diárias. Como é que funcionam as regras das diárias? Primeiro que a ajuda de custo, o deslocamento ele é permanente. Nas diárias, o deslocamento é transitório. E aí, nas diárias, ela vai ser paga por dia de afastamento. Então, 2 dias, 2 diárias. 3 dias, 3 diárias. 4 dias, 4 diárias. E assim por diante. Já tem a situação do servidor receber a metade. Quando é que o servidor vai receber a metade da diária? Quando não exigir pernoite. Não precisar dormir. Ele vai e volta no mesmo dia, por exemplo. Quando é que ele não vai receber? Não terá direito. Quando o deslocamento for uma exigência permanente do cargo. Como assim, professor? Vamos imaginar aqui um PRF, Policial Rodoviário Federal. Ele trabalha em Parnaíba. Só que a função dele é rodovia federal.
Então, por exemplo, ele vai até Piracuruca, por exemplo, fazendo rondas. Então, ele passou aqui por Buriti dos Lopes, passou, querendo ou não, passou por Cocal, Piracuruca. Então, ele vai receber diária por todos esses locais que ele passou aí? Não. Por quê? Porque o deslocamento é uma exigência permanente. Ele vai fazer o patrulhamento ostensivo. Então, ele vai ter que se deslocar para fazer a função dele. Então, o fato de ele estar passando por Buriti dos Lopes, por Cocal, Piracuruca, ele não vai receber diária por isso. Diferente é se ele for, por exemplo, fazer um curso em Piracuruca, se ele for ministrar uma palestra lá, ele vai ficar no hotel, aí tudo bem, é diferente, aí é um serviço eventual, transitório que ele está fazendo. Mas pelo serviço dele normal, não. Então, quando o deslocamento é exigência permanente do cargo, a pessoa não recebe diária. E quando é que ela vai ter que devolver essas diárias? São duas situações. Ela vai ter que devolver, botar até aqui no popular, quando ela não viajar ou quando ela retornar no prazo menor. Foi o que eu falei para vocês nas aulas teóricas, né? Eu tive que devolver. Não nem relembrar essa história que me dá uma dor no coração. Devolver em quantos dias? 5 dias. Pronto. Aqui, basicamente, a gente resume tudo sobre as diárias que tem lá no Estatuto dos Servidores. Voltando para a questão 5 agora questão 5 diz o seguinte: de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, julgo o item correto. Não fará jus à gratificação pela prestação de serviço extraordinário o servidor público que ficar sujeito a controle de presença. Não. Aqui é o detalhe. O que é essa gratificação por prestação de serviço extraordinário? Aqui são as horas extras, né? O slide das diárias, né? Quer voltar? Só isso aqui. Tirar um print, copiar. Depois só dar o OK aí para eu sair aqui dele. Pronto, né? Beleza. Então, essa gratificação pela prestação de serviço extraordinário. Tem que lembrar o quê? Tem que lembrar que ela é 50% e ela incide sobre o vencimento. Cuidado com isso. Os limites máximos dela: 2 horas por dia, 60 dias de forma consecutiva e 120 dias de forma alternada. Eita, professor, estava lembrando do limite, não. Pois pronto, a revisão aí. Então, 50% sobre o vencimento e os limites: 2 horas por dia, 60 dias consecutivos, um atrás do outro, e 120 dias de forma alternada. Quem é que não vai receber essa diária? Quem está afastado do serviço, lógico, a pessoa está afastada, como é que quer ganhar diária? Não, essa gratificação. Está afastado do serviço, como é que vai receber o serviço extraordinário? Quem não está sujeito a controle de presença. Então, se eu não sei que horas que a pessoa entra e sai, ela não vai receber essa diária. Quem não tem jornada de trabalho, quem trabalha por produtividade, por exemplo, acontece muito, também não vai receber. Olha o detalhe: quem está ocupando um cargo em comissão e uma função de confiança, porque a pessoa já está recebendo a gratificação por isso, já está sob a inteira dedicação, né, da administração pública, inteira disposição, então ela não vai receber. Então, no exemplo que eu falei, que eu saí de casa 11 horas da noite, eu não recebi gratificação pelo serviço extraordinário, não, porque eu já ocupava uma função de confiança. Agora, hoje, se eu sair, sim, eu saio ganhando gratificação pela prestação de serviço extraordinário e pelo horário, no caso eu falei que saí 11 horas da noite, eu ainda ganhava adicional noturno. Por quê? Porque fazendo também outra revisão aqui, o adicional noturno, outra coisa que você tem que lembrar é o que é noite para ele, que é 22 horas de um dia até 5 horas da manhã do outro dia, e o percentual dele, que é 100% também sobre o vencimento. Beleza, então voltando para o primeiro item, ele falou: não fará jus à gratificação pela prestação de serviço extraordinário o servidor que ficar sujeito a controle de presença. Está errado. Quem não vai receber é o servidor que não ficar sujeito. Então, aqui, ó, que não ficar sujeito a controle de presença, porque eu não sei que horas que ele entrou, que horas que ele saiu. Outro detalhe também que não vai receber
é o servidor que não trabalha pelo menos 40 horas por semana. Também não vai receber essa gratificação, salvo se tiver uma jornada de trabalho específica, como é o caso de vocês. TJ é 30 horas por semana. Então, trabalhou, vamos supor, 35, tem 5 horas extras aí. Mas aquelas pessoas que não têm uma jornada de trabalho fixada em legislação específica, elas têm que trabalhar pelo menos 40 horas por semana. Se elas não trabalhar nem isso, não tem como eu falar de gratificação pela prestação do serviço extraordinário. Beleza. Item 2. A servidora gestante ou lactante será afastada das operações em locais insalubres, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso ou perigoso. Olha aqui também um detalhezinho interessante, porque às vezes você está fazendo a leitura, né, e acaba pegando uma palavrinha de nada. Servidora gestante será afastada das operações locais insalubres? Beleza. Exercendo suas atribuições em local salubre, certo? Em serviço não penoso, certo? Ou perigoso? Não. O serviço aqui também tem que ser não perigoso. Olha aí, uma palavrinha de nada, né? E às vezes lá no finalzinho. Justamente para quê? Isso aqui é uma técnica que é utilizada chamada de cadência. O que significa? Acho que eu não sei se falei para você na turma de vocês, que é passar algumas técnicas de como os examinadores eles querem derrubar o aluno. O que chama cadência? É que o item vai ficando todo certo e acaba que da metade para o final você já relaxa. Você já acha que está tudo certinho, como se fosse uma fila, como se fosse 7 de setembro. Você olha para os primeiros ali, está tudo certinho, então o restante ali está marchando direito. E aí você foi, ok, 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 ok. Aí vai tipo baixando a guarda, vai tipo, o item está todo certo. Não. Aí no finalzinho tem uma pegadinha. Então, é um local salubre, não penoso e não perigoso. Atenção para esse tipo de questão, né? Então, vamos resolver aí com calma. Outro ponto aqui relacionado com essa gratificação é na questão do seguinte, na questão do, deixa eu só apagar aqui, para falar do nosso amigo, qual é o nosso amigo? Perim. O que significa o Perim? Perim, ele é um índio mau. Ele é um índio mau, ele só vai conceder o quê? Periculosidade e insalubridade. O servidor que tem direito aos dois, ele só vai ter ele não vai ter direito aos dois. Ele só vai ter direito a um dos dois, tem que optar. Ou recebe periculosidade ou recebe insalubridade. Beleza? Deixa eu só verificar aqui, estão falando aí. Professor, esse item está de acordo com o parágrafo 5º. Qual é o item que vocês estão falando? O item 1 ou o item 2? 2, né? Então, a servidora gestante lactante será afastada das operações locais insalubres, exercendo suas atividades em local salubre em serviço não perigoso ou... então, o que foi analisado aqui foi o seguinte. Muito obrigado aí pela análise aí de vocês. Foi o seguinte aqui, deixa eu voltar. O não aqui, até nós estamos pegando aqui o português da Banca Idecam, né? Como ele falou não, então serviço não penoso ou não perigoso, né? O não, ixi, é um elipse, meu Deus do céu. Um negócio desse aqui, eu podia acabar a aula bem aqui já. Eu vou até botar aqui. É uma elipse. O que é isso, professor? Não sei, eu sei o que é um eclipse. Mas um elipse, eu não sei nem o que é, mas disseram aí eu vou colocar. Então, porque o não, ele já se refere aos dois, né? Então, sendo dessa forma, tá ok aí o item, beleza? Então, muito obrigado aí pela análise de vocês. Por conta, o não está implícito. A aula aqui de conhecimentos básicos, né? Português e legislação, tudo junto aqui no mesmo pacote, beleza? Então, para quem não sabe o que é um elipse, o não aqui, por conta do ou, aí já está implícito, não penoso ou não perigoso. Já entrou aí tudo junto. Rapaz, aí Declan tá achando que vai pegar vocês no português? Vai nada, meu patrão.
Beleza? Valeu, parabéns e muito obrigado aí por ter avisado. Então, a terceira questão, vamos para o item 3 agora, fala o seguinte: a gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva, GETON, é fixada por ato do governador, tendo em vista o princípio da hierarquia, a equivalência de funções e a complexidade das respectivas responsabilidades. Essa GETON, essa gratificação pela participação e deliberação coletiva, ela é bem interessante. Você tem que analisar o seguinte: quais são as regras, né, que serão analisadas nessa gratificação aqui. Primeiro, se a pessoa for um membro nato do órgão, né, do conselho, por exemplo, ela não recebe. Ela também tem alguns limites, essa gratificação aqui. Então, o apelido dela aí, chamada Jeton. Quais são os limites? São 4 sessões ordinárias e 2 sessões extraordinárias. Então, cuidado com esses limites. Cuidado com o limite aqui do serviço extraordinário e cuidado com o limite aqui da Jeton. São 4 sessões ordinárias e 2 sessões extraordinárias. Portanto, correto item 3. Ficamos com o gabarito aí no item E. Vamos agora para a sexta questão. Ainda vai falar de gratificações. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo, seguindo uma espécie de sequência da lei aqui, né, nessa nossa revisão, para que possa ser visto aí, basicamente, todas as partes do estatuto serem revisadas nessa aula. Então, o primeiro item fala o seguinte: independente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião de férias um adicional correspondente à metade da remuneração. Não, isso aqui tranquilo, né? Porque a Constituição já estabelece isso daqui também. O adicional, ele é de 1/3. E um detalhe também, eu quero falar com vocês. O seguinte, a questão das férias de ofício, né? Lembra lá que foi explicado? O que é essas férias de ofício, professor? É a questão do seguinte: as férias, elas podem ser acumuladas por até 2 períodos. E elas podem ser parceladas, também outra coisinha que às vezes confunde, em 3 etapas. E aí, quando o servidor ele já tá chegando no terceiro período acumulado de férias, isso aí não é possível. E aí vai ser concedido para ele férias de ofício. Então, isso aqui é um tópico muito forte de prova, porque ele foi atualizado em 2021, é uma situação estranha. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, antes do TJ, já tinham estudado para outros concursos, e acho que nunca tinha visto na vida falar de férias de ofício. Você chegar para trabalhar e dizer, tá de férias. E você, não, mas não pedi. Não, mas é férias de ofício. Mas isso aí também não é em qualquer situação. Então, qual é a situação que ele vai ter as férias de ofício? Quando ele está acumulando 2 períodos de férias e está chegando no terceiro. Então, ele está chegando no terceiro período acumulado. Aí não. Aí é concedido um de ofício para ele ficar só com 2 períodos acumulados. Beleza? Então, cuidado com isso. O item 2. O item 2 é bem interessante porque traz uma exceção. No caso, o servidor exercer função, direção, chefia, assuramento, ocupar cargo, comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo considerada no cálculo do adicional por ocasião de férias. Perfeito, é uma exceção. Uma exceção por quê? Porque normalmente, se o servidor, vamos supor, ele ganha 6.000 e recebe aqui, vamos supor, 4.000 de uma ajuda de custo, de uma diária, de uma gratificação, se ele vai receber um aumento, muitas vezes eu vou pegar o aumento só sobre isso daqui. Essas outras vantagens, elas não entram na base de cálculo ali, elas não compõem a remuneração do servidor para efeito, por exemplo, de um aumento, de outras vantagens pecuniárias. Só que o adicional de férias é uma exceção. Então, se o servidor, por exemplo, ganha 6.000 e nesse período ele saiu de férias, então um terço aqui vai dar 2.000. Não, no caso, o contrário aqui, peraí. Deixa eu só colocar o 3 para ficar melhor.
ele recebe aqui 3.000, por exemplo, de gratificação por ocupar um cargo, comissão ou uma função de confiança. Se eu fosse calcular o terço constitucional de férias dele, a regra seria que esse terço iria ser sobre 6.000. Eu iria tirar os 3.000 porque é uma gratificação, não entraria no cálculo. Mas essa gratificação por ocupar uma função de confiança ou um cargo, comissão, ela é uma exceção. E ela entra no cálculo, sim, do terço constitucional de férias. Então, aqui vai ser 9.000 que ele ganha, e o terço constitucional vai ser em cima disso daqui, portanto, vai ser 3.000. Beleza? Então, cuidado, porque é uma espécie de exceção. Em regra, não deveria entrar nesse cálculo, mas a própria lei liberou isso. Então, no caso, se exercer função, direção, chefia, assessoramento ou ocupar algum cargo ou comissão, a expectativa vantagem vai ser considerado no cálculo adicional por férias, correto aí o item 2. O item 3. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que em caráter, cuidado com essa palavrinha, ó, eventual, participar de banca examinadora ou comissão para exames orais, para análise curricular ou correção de provas discursivas, para elaboração de questões de prova, para julgamento de recursos intentados por candidatos. Beleza também, correto o item 3. Vamos fazer uma revisão sobre essa gratificação. Primeiro, quais são os valores que deve receber? Os valores serão os seguintes, só voltar aqui, pronto. Ele pode ser o valor aí para um palestrante, um conferencista, né? Tutor à distância. Se não for à distância, é R$ 100 o valor da hora-aula. Se for à distância, vai ser R$ 40 o valor da hora-aula. Então, esse é o primeiro ponto, vocês têm que analisar essa gratificação. Outro ponto, essa gratificação, o máximo que a pessoa pode receber anualmente é 120 horas. Então, 120 horas aulas, por exemplo, o máximo. Salvo, por motivo justificado, devidamente fundamentado, pode ser autorizado mais 120 horas. Mas a regra é que o máximo é 120 horas. Se tiver autorização, pode ser mais 120. E outra situação importante dessa gratificação é que ela não incorpora. Pronto. Com essas três informações, se a leitura lá do artigo, se eu não me engano, 66A do Estatuto, vocês conseguem acertar qualquer questão de prova sobre essa gratificação, que ela está sendo muito cobrada. Ela passou um tempo esquecida nos concursos, e agora os concursos estão cobrando demais ela, então atençãozinha especial. Portanto, o gabarito, item E. O Pedro aí lembrou do que eu fiz, né? Pois é, e aquilo ali foi verdade, eu fiz mesmo, ganhei um dinheirinho a mais da administração. Eu não sei se eu já falei, mas já reforço aqui, quando vocês forem aprovados, eu vou fazer um curso online específico de como conseguir folgas, férias, gratificações, tudo legalizado, nada ilegal. Só o que a gente vai fazer? Utilizar a lei a nosso favor. Então, não se preocupe, já está prometido. Vocês, quando se tornarem servidores, vão ter lá curso online de como conseguir essas recessos, férias, tudo de forma bem legalizadazinha, beleza? Então, cuidado com esse ponto, seja questão, gabarito, item E. Vamos agora, tutor e... Não, é tutor à distância, aqui no caso. O outro lá é que ele traz outras situações, mas o tutor aqui é tutor à distância. Então, se ele falar à distância, é R$ 40 a hora aula. Se não for à distância, aí é R$ 100 a hora aula. Beleza? Acho que quem estava com dúvida aí na questão do tutor. Vamos agora para a sétima questão. Antes de ir para a sétima questão, deixa eu lembrar para vocês, lembrei agora, do seguinte. Existe uma questão que pode cair, que é sobre as entrâncias, né? E aí pode cair uma questão perguntando sobre chegar lá e botar, por exemplo,
Castelo do Piauí é uma comarca de qual entrância? Uma questão simples, né? A questão pode ser só isso. A comarca de Castelo do Piauí é uma comarca de... Aí tá lá, entrância inicial, não sei o quê. Simples, mas uma questão altamente difícil. Por quê? Acredito que poucos aqui sabem isso daí. Por quê? Porque são muitas comarcas. Às vezes a pessoa sabe porque mora lá e teve a curiosidade de olhar no concurso. E aí pode perguntar Castelo, pode perguntar Piracuruca, pode perguntar Luiz Correia, pode perguntar Água Branca. São comarcas, por exemplo, que a gente não trabalha muito com isso. Então, eu comecei um projeto no meu Instagram, comecei ontem, no caso, vou fazer isso com todas as comarcas até o dia da prova, que é colocar todas elas em formato de enquete. Ontem eu fiz 5, daqui a pouco, na hora que acabar essa aula, eu vou fazer mais 5. Mais 5 comarcas ali. E aí, quem não segue ainda, tem uma falta de vergonha, não me segue ainda desse tempo todinho que assistiu minhas aulas. Tô brincando, mas está aqui o meu Instagram, Prof. Soares. Aí outro ponto, professor, eu não gosto do Instagram, tira minha atenção, não tem problema, eu deixei lá nos destaques, né, do Instagram, e aí você pode tirar um dia da semana, não, só de quarta-feira que é o meu dia do Instagram, ou então só uso o Instagram à noite. E aí você vai lá, eu vou postar 5 comarcas todos os dias. Olha uma coisa que aconteceu. Vocês lembram do GPSCK? O que que significa o GPSCK? São as comarcas de difícil provimento, né? E aí, ontem eu fiz, ainda deve estar lá disponível ainda no Instagram. Estou falando ontem para quem está assistindo ao vivo, né? Quem vai assistir gravado, deve estar com apenas uns 4 dias que vai estar lá gravado as questões. E ontem eu coloquei, por exemplo, Gil Bués. Sabe o que muita gente estava pensando? Olha, se eu mostrar para vocês ali, o Instagram tem como a gente vê lá as enquetezinhas, né? A maioria marcou que Gil Bués seria inicial. Lá tinha também Avelino Lopes. A maioria marcou que Avelino Lopes seria inicial. Sabe por quê? Porque pensou, não, como é de difícil provimento, é inicial. Não, não são todas as comarcas de difícil provimento que são de entrância inicial, não. Gil Bués, por exemplo, é entrância intermediária. Avelino Lopes, por exemplo, é entrância intermediária. Então, cuidado. Foi muito interessante eu ter começado ontem já por essas comarcas, porque aí pegou justamente isso. A questão das comarcas de difícil provimento, a pessoa pensava que todas eram iniciais, e não. Tem comarca de difícil provimento de entrância intermediária também. Então, é bem interessante. E eu vou ficar fazendo também outras perguntas, outras dicas lá no Instagram. Alguém aqui já fez lá? Passou por isso aqui? Já viu lá? Resolveu? Eu postei ontem à noite. Alguém pensou dessa forma? Eu vi que lá que muita gente errou. Alguém pensou, por exemplo, que Gil Bués seria inicial só porque seria de difícil provimento? Que a quantidade de pessoas que marcaram lá, ó, e errou, pensei que fosse. Já pensou se fosse na prova? Se fosse na prova, na quantidade de gente que ia errar. Então, por isso que é importante participar lá todo dia, pode rever, né, olhar de novo, porque aí já uma questão dessa vai que cai. Você já não vai perder uma questão desse tipo. Perguntaram aqui, fala aí, professor, quais são o quê? As comarcas de difícil provimento? As comarcas de difícil provimento são Gilboés, Parnaguá, Santa Filomena, Cristino Castro, Caracol, Avelino Lopes e Ribeiro Gonçalves. Agora, se você quiser saber as entrâncias, não digo, vá resolver no Instagram. Porque eu só botei algumas, ainda tem outras ainda. Então, espere chegar no Instagram, o dia dela, aí você vai saber de qual entrância ela é. Então, vamos lá agora para a 7ª questão, que diz assim: de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, julgo o item correto. A aposentadoria por incapacidade permanente, que essa aposentadoria é a mesma aposentadoria que é chamada por invalidez, é a mesma coisa, só porque o nome dela mais correto é incapacidade permanente, hoje em dia, mas ela também é chamada de invalidez. Então, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela será precedida de licença de saúde por prazo não excedente a 12 meses. Está errado. Olha um bizu aqui fortíssimo para vocês.
que eu já até passei nas aulas teóricas, mas eu estou vendo que muita gente parece que não está assistindo as aulas teóricas, né? Cuidado. As licenças, elas possuem um prazo máximo de 24 meses. Todas elas. Só que eu tenho 4 que pode passar de 24 meses. Então, quais são as 4 que pode passar de 24 meses? Bizu do Soarinho, AM, PM. Então, quais são as 4 licenças que podem passar de 24 meses? Afastamento, ou para acompanhar o cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, licença para atividade política e a licença para o mandato classista. Então, essas 4 licenças podem ser por mais de 24 meses. Já as outras, o máximo 24 meses. E é por isso, por exemplo, que a licença para tratar de saúde, o servidor só pode ficar no máximo 24 meses. Quando chega a 24 meses, aí a administração pública vai chegar e vai dizer, não, vou aposentar. Não tem mais como, meu filho. 2 anos aí tentando, não deu, vamos aposentar. E aí vai ser aposentado por incapacidade permanente, também chamada de invalidez. Então, aqui não é 12 meses, aqui é 24 meses. 2. Sem prejuízo das inspeções, auditorias de natureza autorial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo, serão realizados recenseamento ou recadastramento previdenciário, comprovação de vida, exame médico pericial por junta médica oficial, no caso de incapacidade de locomoção do inativo ou pensionista, a participação em qualquer dessas medidas poderá ser feita mediante visita domiciliar de servidor ou equipe designada. Beleza. Aqui é bem interessante esse ponto, que pode estar sendo feito isso daí, né? Esse recenseamento, esse recadastramento previdenciário, a comprovação de vida, que vai ser feita anualmente nos postos aí. Esse recenseamento, esse recadastramento, tem um prazozinho também, né? Qual o período máximo ali que eles devem acontecer? Tem um períodozinho ali que eles não podem passar daquele período. A comprovação de vida eu já disse, já entreguei de bandeja até o outro item ali, eu acho. Comprovação de vida, ela é feita anualmente. Então, todo ano tem que ser feita a comprovação de vida. Pronto, já colocaram aqui, muito bem. Esse recenseamento ou recadastramento não pode ter o prazo superior, não pode ser por mais de 5 anos. Então, não é que é de 5 em 5 anos, é que ele não pode demorar um período superior a 5 anos. Então, eu posso fazer de 2 em 2 anos, posso. Esse recenseamento e recadastramento. Já a comprovação de vida, ela é feita anualmente. Então, os inativos e pensionistas do regime próprio do Estado do Piauí deverão semestralmente a comprovação de vida. Não, ela é feita anualmente. E aí o cuidado também, porque no INSS, no regime geral, essa comprovação de vida, ela meio que acabou. Ela está sendo feita de outras formas. Ela agora é uma medida de exceção. Dificilmente um aposentado do INSS, ele vai agora fazer a comprovação de vida. Eu estou falando isso porque isso aí foi muito divulgado, aparece no jornal, aparece na televisão. Só que aqui é diferente, que eu estou falando de regime próprio. Eu destaquei aqui. Então, aqui ainda tem. Então, cuidado com isso. Então, os inativos e pensionistas do regime próprio deverão realizar anualmente a comprovação de vida nos postos de atendimento nas instituições financeiras, pagadoras de seus benefícios, na forma estabelecida em regulamento. A não realização da comprovação de vida importará na suspensão do benefício, na forma prevista em regulamento. Perfeito aqui. Aliás, o restante está perfeito, né? Mas está errado o início ali, porque falou semestralmente. Portanto, o gabarito da questão, item B. Apenas o item 2 está correto. Oitava questão, questãozinha muito boa. Por quê? Por conta do seguinte. Um bizu aqui para vocês sobre o cancelamento e a prescrição.
cancelamento eu só tenho de duas. Porque, por exemplo, eu não tenho cancelamento de demissão, porque se eu cancelar a demissão, o servidor volta para o serviço. E esse cancelamento ele pode até ser feito, pode existir a reintegração, mas é através de um processo administrativo, é através de uma decisão judicial, não é de forma automática. E esse cancelamento aqui, ele acontece pelo decurso do tempo aí. Então, eu só vou cancelar a advertência e suspensão. E aqui fica show de bola, porque a advertência, normalmente eu escrevo ADV. Então, ADV, 3 letras, 3 anos o cancelamento. Suspensão, o S é primo legítimo. Sabe aqueles primos segundo que nem existe no direito? Primo é parente de 4º grau, mas o pessoal cria um negócio aí de primo segundo. Então, ó, o S é primo legítimo do 5. Então, suspensão, cancelamento, 5 anos. Já a prescrição, aí os prazos são diferentes, porque aí já envolve todos. Então, eu tenho prescrição da advertência, eu tenho prescrição da suspensão e eu tenho prescrição da demissão, cassação de aposta de disponibilidade, destituição. A advertência, o prazo de prescrição é 180 dias. A suspensão, 2 anos. E a demissão, 5 anos. Então, vocês precisam estudar esses prazos juntos. Tem até uma tabela no material lá teórico. Então, tem que estudar juntos, porque é pegadinha de prova. E aqui a 8ª questão, ela falou, as penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos. Beleza. Advertência, 3 anos. Suspensão, 5 anos para cancelamento. Respectivamente, se o servidor houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Não. A questão, aqui é outra técnica que os examinadores utilizam, que é o quê? É tirar a atenção de vocês. Tirar a atenção por quê? Me responda com toda sinceridade. Uma questão como essa. Qual é a preocupação de vocês? Quando você visualiza isso, a preocupação é o quê? É saber os prazos, não é não? É saber se os prazos estão corretos ou incorretos. Quando você chega na questão que o prazo da advertência está 3 anos, que o prazo da suspensão está de 5 anos, você meio que, lembrei, deu certo. E aí acaba que você relaxa um pouco. E aí é onde pode errar a questão. Isso que eu estou dizendo para vocês, eu não sei, é porque são várias turmas que eu estou ministrando aula, aqui mesmo na plataforma. Aqui tem essa turma aqui que é isolada, tem a turma da legislação, tem os retas finais, então tem horas que eu nem lembro qual foi a turma que eu falei. Mas eu elaboro questões de prova também. E a gente participa de treinamentos, participa, e eu estou passando a visão da pessoa que está fazendo a prova para vocês. Então, isso aqui foi uma técnica disso daí. Por quê? Porque jogou, aí você, só que o erro está lá no finalzinho. Por quê? Porque esse registro ele vai ser cancelado se o servidor não houver praticado uma nova infração nesse período. Então, se eu sofri uma advertência e eu passei 3 anos ali e eu não sofri mais nenhuma outra infração disciplinar, então aquela advertência ela vai ser cancelada. Beleza? Então, cuidado com esse ponto aí. Então, faltou um não ali no finalzinho. Então, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração. Então, a técnica, como eu falei, que a pessoa utilizou aqui foi essa, é jogar a informação que vocês estão muito preocupados como certa, para depois jogar a informação errada ali no final. O item 2. Tipificada a infração disciplinar será formulada a indiciação do servidor com a especificação dos fatos a ele imputados das respectivas provas. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar a defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-lhe vista do processo. Beleza. Um ponto muito importante aqui, ó, tem uma dica. Na maioria das leis, se falar prazo de defesa, a maioria é 10 dias. Então, até eu estou dando dicas, assim, essas dicas é na hora de você estar na dúvida, na hora de você for chutar. Mas aqui na nossa lei, aqui ele está falando do PAD. Qual é, no processo administrativo disciplinar, quais são os prazos aí de defesa? Eu tenho 3 prazos de defesa no processo administrativo disciplinar. Eu tenho o prazo de 10, de 20
e o de 15. O de 10 dias é o prazo normal, quando ocorre a citação do interessado, quando eu acho ele. Quando eu encontro ele, eu vou lá, entrego a cópia lá do processo, de que ele está sendo processo administrativo, ele tem 10 dias para fazer a defesa dele. 20 dias é quando eu tenho 2 ou mais servidores ali respondendo aquele processo. E 15 dias é quando ele vai ser citado por edital. Aí eu vou dar o prazo de 15 dias a partir da última publicação do edital. E esses prazos, eles podem ser prorrogados até o dobro. Então, aqui o item 2 está correto, porque ele falou que o indiciado foi citado, né, por mandato expedido pelo presidente da comissão, no prazo de 10 dias. O item 3. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Aqui, bem lógico, né? O indiciado mudou de residência, ele está obrigado a comunicar à comissão o lugar onde ele poderá ser encontrado. Beleza. Então, quem pode precisar estar chamando ele. Então, ficou aí 2 e 3 como corretos, gabarito, item E. Nona questão. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, julgo o item correto. A licença concedida dentro... Pronto. Muito bom colocar aqui. Até colocar no material também. Eu falei aqui do PAD, né? Mas o PAD sumário, que ele é mais rápido, né? O prazo para a defesa dele é de 5 dias. Pronto. Deixar tudo aqui. Eu falei os 3 prazos de defesa do PAD, o PAD normal, né? Então, nona questão. A licença concedida dentro de 90 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação? Não. É a licença concedida dentro de 60 dias. Professor, estou na dúvida, muitos prazos. Como é que eu vou saber isso daí? Olha esse bizu. Esse bizu aqui é fortíssimo. Você vai fazer o seguinte. Muita atenção. Licença começa com o quê? Com L. Do L, você faz o 6 de 60 dias. Não, professor, eu não sei onde é que o senhor encontra essa criatividade para criar um bizu desse. O que é que o senhor anda fazendo? Porque como é que do L, professor, eu vou... Sim, fica um pouco feinho, fica, mas é porque ele está com a coluna reta. O 60 normal é o 60 que está assim com um pouco de escoliose. Ele tem que até ajeitar a postura dele, que desse jeito aí ele não vai dar dor nas costas quando ele estiver mais velho. Já o L ali é um 60 mais padrão, ele tá ali não, sentadinho direitinho. Então, ó, do L aqui você faz um 60zinho, ó. Até pode, opa, aí, ó. Pronto. Então, a licença concedida dentro de 60 dias do término da outra, ela vai ser considerada como prorrogação. Beleza. O item 2. Será concedida licença de tratamento de saúde a pedido de ofício. De ofício, professor? Essa daqui pode ser concedida de ofício. Tratamento de saúde. A administração viu que a pessoa está doente, ela vai lá e concede essa licença aqui. Com base em perícia oficial, sem prejuízo da remuneração que fizer jus. Perfeito. Correto aqui o item 2. O item 3. Para licença de até 60 dias, a inspeção poderá ser feita por médico do serviço oficial e se o prazo for superior, por junta médica. Não. Aqui é o seguinte, se a licença de tratamento de saúde, a licença for por até 15 dias, o atestado é feito por um médico. Se for mais de 15 dias, aí é uma junta médica. Mais de um médico. Então, aqui ficou errado, porque não é 60 dias, é 15 dias. Aí a inspeção vai ser feita por um médico. Se o prazo for superior, por junta médica. Portanto, só o item 2 ficou correto, gabarito, item B.
Vamos agora para a 10ª questão, última questão da aula de hoje. Já estamos aí chegando em 10h15, ainda está cedo. Aí vai falar o seguinte: o prazo da prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado. Cuidado com isso, ó. Cuidado com o quê? Toda vez que vocês forem estudar, isso aqui é uma dica que eu vou dar para a vida de vocês no direito, no concurso público. For estudar prescrição, você tem que saber duas coisas: o prazo e quando é que esse prazo começa. E o começo, o início. Então, isso é muito importante em prescrição. É saber o prazo, que normalmente na administração pública é 5 anos, né? Mas tem prazos diferentes. E o início, quando é que esse prazo começa. E essa lei, ela mudou a forma de iniciar esse prazo. Então, o prazo de prescrição, ele vai ser contado da data da publicação do ato impugnado, perfeito, correto. Então, o início é quando? O início vai ser da data da publicação do ato impugnado. Ou na data da ciência, se o ato não for publicado. Como assim, professor? Um ato que eu não vou publicar, mas o servidor ele vai ter ciência. Ciência como? Vou entregar para ele. Ó, você está tendo ciências aqui? Estou. Então, ali começa o prazo de prescrição. Então, o prazo da prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência do interessado, só que a questão está errada. Ele fala, quando o ato for publicado? Não. O prazo de prescrição ele vai ter início da data da ciência quando o ato não for publicado. O item 2. É assegurado ao servidor o direito de requerer ao poder público em defesa de direitos ou interesses legítimos. Certo? Aqui é o chamado direito de petição. E esse direito de petição ele tem alguns prazos. Quais são os prazos? 180 dias para os demais casos e 5 anos quando envolver alguma coisa de demissão, de alguma questão patrimonial. Então, eu quero, estou pedindo ali uma coisa e não me deram. Então, eu tenho 180 dias para requerer aquilo. É uma coisa que eu vou requerer, mas que envolve, por exemplo, demissão, que envolve questão financeira, patrimônio. Então, é 5 anos para eu poder requerer. Então, esse prazo de prescrição aqui é o prazo do direito de petição, beleza? Não é confundir com esses aqui. Esses aqui é na questão da aplicação da punição. Então, vamos supor, a administração pública ela tem 180 dias para aplicar essa punição de advertência. 2 anos para aplicar a suspensão e 5 anos para aplicar a demissão, por exemplo. Não aplicou, prescreveu, acabou, não pode fazer mais nada. Então, 10 anos depois, a administração quer punir um servidor, quer demitir ele. Ou pior, quer aplicar uma advertência. Não, já prescreveu, passou, meu filho. Já esse outro prazo de prescrição aqui é do direito de petição, de você pedir, de você requerer alguma coisa. Tranquilo? E esses aqui são prazos gerais. Eu tenho outros prazos específicos, como do recurso, reconsideração, que é o que nós vamos estudar agora. Diz o seguinte: da decisão da autoridade julgadora, inclusive se esta for secretário de Estado ou dirigente máximo de alguma entidade, caberá recurso no prazo de 5 dias. Questãozinha muito boa também, porque ela colocou o prazo correto, porque o seguinte, aqui eu vou até apagar essa questão da prescrição aí, para fazer o resumo aqui mesmo. Como é que funciona isso daí? Funciona da seguinte forma. Eu tenho o recurso, a reconsideração e a revisão. Quais são os prazos? Aliás, vamos explicar logo o que é cada um, né? O recurso é quando você vai pedir para a autoridade superior. A reconsideração é quando você vai pedir para a mesma pessoa.
a mesma pessoa que fez o ato. E a revisão é quando eu tenho um fato novo. Precisa acontecer um fato novo, uma filmagem nova que surgiu, alguma coisa nova aí para poder pedir a revisão do processo. Qual é o prazo do recurso? O prazo do recurso é de 5 dias. Qual é o prazo da reconsideração? O prazo da reconsideração é de 10 dias. E qual é o prazo da revisão do processo? Aqui, muito cuidado. Prazo da revisão do processo é a qualquer tempo. A qualquer tempo eu posso pedir a revisão do processo. Não existe uma questão temporal aí para revisão. Inclusive, até mesmo os familiares podem pedir essa revisão. E aí, no caso, se o servidor já até faleceu, mas os herdeiros dele podem pedir a revisão do processo. Mas um dos requisitos é ter um fato novo, ter alguma coisa nova. Não teve nada novo. Aí não vou pedir revisão. Posso pedir um recurso, uma reconsideração, mas para poder pedir a revisão do processo, tem que ter um fato novo. E um detalhe também interessante aqui na revisão é que na revisão não acontece uma coisinha chamada reformatio impejus. Vou até botar aqui o X para você entender que não existe isso daí. Não existe. Por quê, professor? Esse reformatio impejus. E o que é isso daí? Reformatio impejus é reformar para pior. Reformar para piorar a situação da pessoa. Então, vamos supor, ela recebeu uma suspensão de 30 dias, entrou com a revisão vai piorar? Não, não pode. Aqui é igual o tiririca. Como assim o tiririca, professor? Pior do que tá, não fica. A revisão ou fica do mesmo jeito ou melhora, mas pior não piora na revisão. Eu não tenho isso daí. Beleza. Então, professor, o item 3 está certo? Não. O estatuto ele trouxe uma situação bem legal para isso daí. Por quê? Porque o estatuto, e aí foi um tópico que foi atualizado recentemente, isso daí foi atualizado em 2021, e aí, se eu não me engano, está ali pelo artigo 110, 114, mais ou menos. Quem estiver acompanhando pelo material e puder me confirmar aí, por favor. Mas é artigo 115, 114, por aí assim. Ele falou o quê? Ele falou se a decisão for de um secretário de Estado ou de um dirigente máximo, aí aqui não cabe mais recurso. Aqui o que eu vou pedir é uma reconsideração. Por quê? Isso aqui é o estatuto que entendeu. 114, né? Pronto, muito obrigado. E eu acertei, né? Falei 110, mas também eu falei bem uns 20, 110, 114, 115. Como é que não acertava? E, e até um detalhe, me perguntaram na aula que eu estava dando antes dessa daqui. Professor, precisa saber os artigos? Não, de jeito nenhum. A gente só fala para quem está acompanhando, né? Para pegar lá o material. Então, o estatuto, ele entende que a decisão do secretário de Estado, dirigente máximo, não tem mais recurso. É como se fosse ele acabou a possibilidade de recurso. Mas como assim, professor? É porque é o seguinte, vou pegar aqui um tela em branco para você entender isso. Começa, por exemplo, lá no setor. Você pediu alguma coisa no setor e aí negaram. Aí você entra com recurso. Pronto, entrou com recurso, então vai para o seu chefe, por exemplo. Ah, o chefe negou. Aí você entra com recurso. Aí vai para o supervisor, por exemplo, que ainda é recurso. O supervisor negou, você entra com recurso. Vai para o diretor, por exemplo, que também ainda é recurso. Aí o diretor negou, por exemplo, vai para o secretário de Estado. No secretário de Estado acaba, por exemplo. Não tem mais a possibilidade de recurso. Aqui, se o secretário negar, por exemplo, aí o que você vai pedir é uma reconsideração, para ele mesmo analisar isso daí. Sendo que você pode pedir reconsideração aqui também, pode pedir reconsideração aqui também, beleza? Então, cuidado com esse ponto aqui.
Porque o estatuto ele entendeu, quando chegou ali no secretário, chegou no dirigente máximo, aí não tem mais possibilidade de recurso. Então, o correto aqui do item 3 é o seguinte: da decisão da autoridade julgadora, aí aqui, ó, salvo se esta for secretário de Estado, dirigente máximo de órgão ou entidade, caberá recurso no prazo de 5 dias. O prazo está correto, porque o recurso é 5 dias, mas você tinha que saber essa outra situação que está estabelecida agora no Estatuto dos Servidores. Então, portanto, só o item 2 é o correto, o gabarito B de bola. E com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Tudo certinho, tudo ok. Confirme aí se está tudo ok para a gente já finalizar a nossa aula. Passou, foi ligeiro, hein? Professor Ribeiro Gonçalves e Cristino Castro são comarcas de difícil provimento? São comarcas de difícil provimento. Professor, mostra essa última tabela, por favor. Última tabela, essa aqui, né? Ah, porque eu tirei, pronto. Tudo ok? Excelente aula, muito obrigado. Eu que agradeço aí a presença de vocês. Até pergunto como é que está essa reta final, né? Vamos manter a calma, vamos manter a tranquilidade. Assistam aí a, as aulas, tirem todas as dúvidas. O outro comentário de verde. Deixa eu ir voltando aqui, essa daqui, será? Eu vou voltando aqui devagarzinho. Qualquer coisa, a aula fica gravada. Pediram para eu voltar para a questão 2. Pronto. Aqui. É para anotar alguma coisa ou é para tirar alguma dúvida? Foi a Leiara pediu o comentário verde. Deu certo? E a Karina? Não, o item 3 da questão 2 não está correto, porque ele fala que se não existir cargo vago, ele vai ficar em disponibilidade. E nessa situação, ele vai ficar como excedente e não em disponibilidade. Professor, para quem ainda vai ver o regimento interno, só ter calma e assistir as primeiras aulas ali, são as aulas principais, e quando chegar nas últimas, não se desesperar. Ali da aula 5, mais ou menos, até a aula 8, são bem pesadas as aulas, são bem densas. Assista, pega o que... Ó, uma coisa que eu vou falar para vocês, é você, nessa reta final agora, é pegar o que dá. O professor tem como eu saber tudo, não tem mais como. E ninguém está sabendo de tudo, não. É uma legislação pesada, é uma legislação muito complicada. Eu falei, hoje ainda tem pessoas aí, às vezes, com material desatualizado. Então, essa prova a gente vai ter muitas surpresas aí. Então, a gente tem que manter a calma e pegar o que der. Então, eu vou estudar o regimento interno. Pegue o que der. E os pontos principais que eu considero, lógico que a banca, se ela quiser, ela pode cobrar qualquer coisa, mas o que eu considero são as primeiras aulas aí do regimento interno. Até recomendo você, quem já assistiu, assistir novamente. Ali, os pontos principais estão ali, mas no finalzinho, ó, a parte mais densa. Então, você assiste numa velocidade maior, 2 vezes. Eu já assisto 2 vezes. Então acabou, não tem mais outra possibilidade. Mas eu digo assim, você assiste mais rápido e vai pegando o que dá. Em uma aula de 50 minutos, não vai dar para pegar tudo. Mas que às vezes o que você pegou é o que cai. E mantenha a calma, mantenha a tranquilidade. Isso é o mais importante. Beleza? Então, aula excelente como sempre. Você é fera, professor. Obrigado pelo tempo. Eu que agradeço aí vocês também por estarem aqui, participando desse curso aqui de questões. E é importante, as aulas teóricas, o professor, não vai dar para eu ver tudo. Tenta assistir, tenta fazer um intensivão, tenta pegar um domingo, por exemplo, pegar um domingo aqui, vou fazer um intensivão de plano de carreira. Só são 4 aulas, eu acho, teóricas do plano de carreira. Então, você vou arrocha, como se fosse maratonar uma série. Pega um sábado, eu vou maratonar regimento interno aqui. Eu sei que vocês têm outras coisas, outros cronogramas, mas, tipo, faz uma maratona. E nessa maratona, você não vai querer aprender, vamos supor, 8 aulas do regimento interno, 9 aulas, se não me engano, que tem lá na plataforma, em um dia. Mas você vai pegando o que dá, você vai entendendo, você vai escutando. Na hora da prova, já fica mais fácil. Mas não
vá para a prova, por exemplo, às vezes sem assistir o curso todo, mesmo que seja dessa forma, mesmo que seja no intensivão, mas tente assistir, porque são dicas, são coisas que eu vou falando, às vezes se repete. Você lembra até do exemplo que eu falei, se lembra da piada que eu contei. Então, também outra dica que eu passo para você. Eu sei que é grande, eu sei que vocês têm outras coisas para estudar, mas tenta fazer essa maratona e, como eu falei, tornar mais leve, deixar mais tranquilo, não se preocupar tanto. Então, eu que agradeço aqui demais a mensagem de vocês. Tatiana, grande abraço. Valderlene, Carla Malani, né? Leiara, um grande abraço aí, Jordânia, para quem ficou até o final. Então, vou finalizar aqui a aula. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula aí de questões. Tchau, tchau e até a próxima aula.